Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal Vida em Tranquila. Como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, pessoal, no vídeo de hoje vai ser um quadro que eu tô tentando estrear aqui, que é comentando algumas notícias da semana. O quadro não tem um nome específico, eu vou fazer ele toda terça-feira pra comentar algumas notícias. Algumas não, uma única notícia por semana, pra tentar aprofundar um pouco mais sobre o tema. E a notícia que eu vou comentar hoje é o que eu denominei de Paraíso Paraguaio, né? Que é pra onde grande parte dos brasileiros estão indo, né? Essas ondas de imigração que vinham correndo desde o final do ano passado e se intensificaram mais no começo desse ano. E pra além do discurso que eu vejo rolando por aí, de pessoas só ridicularizando essa galera e falando, é pessoal de extrema-direita, bocó, que tá indo pra lá, etc. Tem muita gente, talvez, que se enquadre nisso, mas eu acho que, sobretudo, isso diz algo a respeito do Brasil também, né? Não só sobre essas pessoas, mas do porquê que essas pessoas estão saindo do Brasil e vendo ali uma oportunidade, né? Para eles está sendo vendido, né? Essa oportunidade do país, das oportunidades, com melhores índices de possibilidade de consumo, possibilidade de empreendimento e coisa do tipo, possibilidade de ganho de renda, né? Gastar menos, ganhar mais e poder empreender e blá blá blá, né? O sonho neoliberal, né? Assistam o último vídeo, né? O sonho neoliberal, né? Os sonhos são vendidos para aqueles que não dormem. Né, recomendo bastante, acho que vai conversar bastante com esse vídeo aqui. E bom, pessoal, esse daqui é um vídeo mais de reflexão, de tentar entender um pouco esse cenário. Eu não vou trazer muita bibliografia, eu vou trazer aqui só a notícia da BBC que eles fizeram, a matéria por lá. Trouxeram alguns dados, etc. Eu peguei só, pincei algumas coisas ali. E o restante eu vou tirar da minha cabeça, né? É mais pra ser um vídeo de reflexão e entender mais ou menos, junto com vocês aqui, o porquê que esse tipo de fenômeno acontece e por que essas pessoas não conseguiram ter uma vida mais tranquila aqui no Brasil. Tô começando aqui essa matéria da BBC, ela menciona que no ano passado, 2025, foram concedidas 40,6 mil licenças estrangeiras, né, de residência para estrangeiros no Paraguai. Dessas 40,6 mil, mais da metade, né, 23,5 mil dessas licenças foram concedidas somente para brasileiros. Então, assim, os brasileiros compõem mais de 50% dessas migrações para o Paraguai só no ano passado. Né? Aí agora, pro ano de 2026, só nos primeiros 3 meses já atingiu quase metade desse contingente de 23,5 mil pessoas, né? Foi 9 ponto nada, né? Foi 9 mil brasileiros receberam autorização de residência para poder se estabelecer ali no Paraguai, né? E entre os entrevistados ali pela BBC, né? Muitas pessoas de idade já avançada, tinha muita gente aposentada ali, isso é meio triste, porque mostra não só uma cooptação das pessoas de idade por grupos políticos, porque tem sim um fundo político nisso tudo, tá, pessoal? Mas também como a Previdência, né? As remunerações advindas da Previdência. Peraí, deixa eu arrumar o microfone aqui. Como as remunerações vindas da Previdência são precárias, né? Elas não conseguem atender aos interesses da população, das pessoas que o recebem, né? Imagina só você trabalhar uma vida inteira, sabe, puxando, sei lá, tomando lenha ali, sei lá ele, né? Mas, pô, tomando no lombo, lá ele de novo, a vida inteira pra, no fim, você receber um salário de R$ 1.600 ali e com tendências à diminuição, né? Porque o que não falta é projeto tentando desatrelar a aposentadoria do salário mínimo, né? Então, ficaria ainda pior. E assim, não é nada vindo de direita, tá, pessoal? Tem muita gente que se diz de esquerda que tá querendo fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, essa não é a questão agora. Mas dentre os problemas que esse pessoal relata é descontentamento com o governo brasileiro, né? Então é aquilo, ditadura do judiciário, ditadura brasileira, etc. Assim, esse tipo de... É aquilo, todo grito pressupõe uma dor, né? Então, apesar de ser esdrúxulo, tosco, esse tipo de reclamação, dá pra entender que as pessoas reclamam do governo materialmente, né? Economicamente, o governo como um todo, né? E sim, tem muita coisa pra se reclamar desse governo, tá bom? Tá fazendo muita coisa errada, cara. Sensação de falta de liberdade é um conceito meio abstrato, mas tudo bem, vamos, né, seguir aqui. Medo da violência urbana, isso daqui, pessoal, não dá pra, assim, independente do espectro político que você seja, não dá pra negar. Falar assim, não, vocês estão exagerando, né, os pobres coitados, vítimas da sociedade, sabe? Esse discurso também que se vai pra um extremismo do prender o mamô, né, igual os caras têm lá, do prender o, né, eu não sei se posso falar ainda, porque não deu tempo aqui do YouTube, mas... bandido bom é bandido gordo, essas coisas. Não, mas nem esses discursos, porque, pessoal, vamos ser sinceros, esse tipo de discurso foi o que basicamente criou as facções criminosas que a gente tem hoje, sabe? Vocês vão ver isso acontecendo de novo em El Salvador, por exemplo, né? Mas, para além disso, e também o discurso do tipo, sabe? Aquele discurso esquerdistinha mais light, que é tipo assim, não, temos que fazer a reintegração social. Eu entendo, sabe? Eu sou a favor de reintegração social para algumas pessoas. Mas a gente também não dá para chegar para uma população que é assaltada todos os dias no ponto de ônibus, que, sabe, tem o seu celular tomado ali, parcelou o celular em 12 vezes, terminou de pagar a segunda parcela e é roubado, vai ter que passar quase um ano terminando de pagar um celular. Ou
pô, passou a vida inteira pra comprar um carro e aquele carro é roubado, né? Fora a violência em si, né? Pô, a pessoa às vezes se recusar a passar uma coisa que ela tá dando a vida, né? Eu já disse no meu vídeo a respeito de consumo, né? Infelizmente, no sistema que a gente vive, dinheiro é vida, é tempo de vida. E quando você perde um celular, você perde um item desse tipo, você perde tempo de vida, sabe? Você vai ter que, assim, dar seu suor, seu sangue, suas lágrimas ali pra conseguir conquistar outro daquele ali que você perdeu. E aí você chegar pra uma população frustrada como essa e falar assim: ei, cara, você consegue pensar a longo prazo e essa política de reintegração? Não, não, não. O pessoal quer coisa pra agora, cara. Coisa pra agora, assim, sabe? E, infelizmente, esse discurso mais fácil do aprendeu, matou, bandido bom é bandido morto, vai funcionar. Vai funcionar muito bem, vai colar muito bem na população, porque a população tá revoltada, tá cansada. E eu entendo perfeitamente. Já fui assaltado 7 vezes, eu entendo perfeitamente o ódio, sabe? A frustração que é. Que eu tenho essa cara de tonto aqui, né? Mas eu entendo o ódio que é do que o pessoal sente ao perder um item de grande valor, de grande valia ali, que grande valia em comparação ao seu próprio salário, sabe? Perder um item ali que você parcelou, às vezes custa 2, 3 vezes o seu salário e é triste demais esse tipo de coisa, sabe? E insatisfação com impostos e economia, né? Que é o último aqui. Já falei muito sobre segurança, mas já virando logo. Insatisfação com impostos e a economia. Né? E realmente, a carga tributária, pelo menos pro pobre, né? O pobre, proporcionalmente à sua renda, é o que mais paga impostos, né? Já que o imposto aqui ele é regressivo, como dizem em economia, que é justamente aquele imposto que ele recai sobre o consumo. Então ele não tem uma distinção de renda, ele tem uma distinção entre quem consome mais, quem consome menos. Obviamente, o pessoal vai falar, o rico consome mais, mas ele não consome tanto proporcionalmente à sua renda, entendeu? É aquilo. Pelo menos no gasto necessário, né? Olhando pra cesta básica, um rico não tem um estômago maior, então ele não vai comer mais do que um pobre. Entendeu? Ele pode comer coisas mais caras, etc., mas que vão afetar a sua renda relativamente, proporcionalmente menos do que afeta a renda do pobre. O pobre, a pessoa pobre que recebe 1, 2, 3 salários mínimos, né? Até mais do que isso. É difícil, pessoal, viver assim. Você ganha, sei lá, 10 mil reais, você vive, tipo assim, semi-tranquilamente. Eu não ganho nem metade disso, assim, tá? Eu tô falando isso como alguém que vive na pindaíba e lutando com um leão todo dia. Mas é isso. E o pobre, ele não tem costume, não é um costume, é uma imposição econômica, uma imposição material. Ele consome toda a sua renda, tudo aquilo que ele ganha é consumido, né? E eu acho que essas reclamações, apesar do pessoal tratar como tosqueira, falta de liberdade, nossa, a tia do Zap tá com falta de liberdade, nossa, olha o discurso do bandido bom e bandido morto. Mas isso reflete um cenário nacional real, né? Essas pessoas elas não são totalmente alienadas, elas são gente como a gente, pessoas que passaram pelas mesmas coisas, às vezes até pior do que a gente pra estar nesse tipo de situação, né? Eu falei no vídeo que eu vou ficar me autorreferenciando toda hora, tá, pessoal? Preciso que vocês vejam os outros vídeos do canal. Então eu falei no outro vídeo também que tem uma parcela de abandono também, né? Você vê que tem muita gente de idade ali, né? Tem um senhor que me deixa muito triste esse relato. Porque ele tava desempregado aqui no Brasil, não tava fazendo nada e tal, e vai tentar, tipo, começar a vida do zero. Ele falou, não, vou empreender. Aí o repórter pergunta, não, mas o que você quer fazer, mais ou menos? Ele, eu quero empreender, mas eu não tenho muita ideia, talvez eu pegue um pacote de bala ali, vá vendendo farol. Então, assim, o cara vai ficar, assim, na subsistência ali, subsistência e subexistência ali, vendendo bala no farol, assim, sabe? Então, assim, é uma situação muito triste e foram vendidos sonhos, né? É aquilo que eu falei no... A gente parece que tá sangrando, não tá, né? Foi aquilo que eu falei no outro vídeo, né? Sonhos são vendidos pra aqueles que não dormem, né? Então, assim, foi vendido sonhos pra essa galera. Uma senhora lá, ela fala que tá ali pura e simplesmente pelo TikTok, assim. Falaram pra ela que ia ser maneiro, que a resenha ia ser boa, ela acreditou e foi. E pô, isso é muito preocupante mesmo. Mas essas pessoas, né, essa insatisfação dessa galera e as pessoas em si, né, o tanto que elas estão desgastadas ali, estão tentando desesperadamente buscar por uma vida nova. Você vê como é que é o processo ali de conseguir essas licenças de residência. Assim, são horas e horas, dias e dias numa fila pra tentar conseguir essa licença e o pessoal persiste, permanece ali, etc. Obviamente, muitas pessoas também têm a segurança de que estão no país vizinho. Então, assim, não curtiu o Paraguai, eu volto aqui pro Brasil, entendeu? Obviamente, não é tão fácil assim, mas eu vi uma galera falando isso ali no vídeo, na reportagem da BBC, inclusive, eles falam isso, né? Então, eles têm uma certa razão. O cenário econômico brasileiro tá muito ruim, vem se agravando cada vez mais, sabe? A gente tá lutando agora pela redução da jornada de trabalho, que é um reflexo da nossa jornada de trabalho, que ela é excruciante, ela é desgastante. A gente tem níveis altíssimos de desemprego, por mais que o governo comemore, temos altas no emprego, etc. Foi mudado numa canetada, sabe? Então, tipo assim, muito trabalho informal foi colocado como níveis de emprego, como emprego mesmo. É simplesmente assim, ocupação. Tá ocupado, você tá empregado, então aumenta os índices de emprego. Mas não é assim que funciona, né, pessoal? Então, tipo assim, a gente tem muito emprego de baixa qualificação, precarizado, muito emprego precário, né? A categoria dos motoboys, a categoria dos Ubers.
né, e diversas outras categorias, né, os terceirizados, quarteirizados e por aí vai. E agora, o grandiosíssimo Supremo Tribunal. Eu sou novo no YouTube, então eu não sei o que eu posso ficar falando, não. Né, eu tô tipo Monark, tão me perseguindo. Não é isso. Mas o Supremo aí tá votando pra terceirização da atividade fim, ou seja, a atividade principal de uma empresa pode ser terceirização não, desculpa, pessoal. Pejotização da atividade fim, né? Trabalhar basicamente na informalidade, né? A pejotização é justamente aquele conceito de você fazer uma contratação de serviço, mas assim, ainda assim você ter uma escala, né? Um escalonamento de trabalho, obrigações com a empresa, o que deveria ser ilegal, né? Se você está fazendo uma contratação de serviço, você deveria estar contratando pelo serviço e não pela retenção junto de si do funcionário ali, né? Mas o STF está tentando meio que legalizar essa pejotização da atividade fim, né? E isso é muito preocupante. Isso pode, assim, validar toda a luta pela escala 6x1. E, assim, não é nem brincadeira isso, assim. Se você legaliza pejotização de atividade fim, você pode simplesmente demitir todo o seu quadro de funcionários. Você vai ter, obviamente, um custo muito alto no começo, mas vai valer a pena a partir do momento que você pode contratar como PJ pagando o mesmo salário que você pagava antes, só que sem ter que pagar os direitos e tudo certo, sabe? A pessoa ali trabalhando sem férias, 13º, tudo, sem vínculo empregatício. Então, assim, a melhor coisa do planeta, né? Para as empresas, obviamente, né? Então, assim, dá pra falar que esse cenário é é um bom cenário, né? Eu vou fazer um vídeo falando a respeito da alimentação, né? Vou pegar várias matérias do Joio e do Trigo, que é uma revista especializada justamente no mercado de alimentação, mas com um viés um pouco mais político. Então, ele vai falar ali um pouco sobre como nesses últimos 20 anos você teve um aumento, se não me engano. Eu acho que é esse. Deixa eu pegar aqui a matéria. É isso mesmo, é só ler o título da matéria aqui, ó. Em 20 anos, o preço dos alimentos subiu 60% acima da inflação geral. Então, se você teve um aumento real, você teve um aumento gigantesco dos alimentos, do preço dos alimentos, a gente vê isso, né? Eu acho que aquilo, a política ela é sentida no dia a dia da população na gôndola do mercado, né? Então, quem fala que vai no mercado, eu sei que tem muita gente que defende o governo atual e que fica pegando alguns preços muito específicos de mercado pra falar, olha só como o governo tá ótimo, a carne tá baixando e etc. Não tá, pessoal, não tá, vamos ser realistas, sabe? Ou a gente tá com a população ou a gente não tá com a população. Entendeu? Ou a gente tá pra defender o governo ou a gente tá com a população. Não dá pra ficar com os dois, sabe? Pode ser que uma hora ou outra, dependendo da pessoa que tiver, dê pra casar essas duas análises, né? Então, tipo assim, eu defendo o povo e defendo o governo. Uma coisa, né, conta com a outra, né? Se fosse, sei lá, um governo mexicano que conseguiu politizar a população através daquelas manhaneiras, né? Que é a Cláudia Sheinbaum, né? Através da Morena, valorizou em, eu acho que 170% o salário mínimo. Eu não lembro agora, eu não tenho esse dado de cabeça, mas eu sei que foi tipo um número astronômico, assim, de valorização de salário mínimo. Estão fazendo agora lutas pela redução da jornada de trabalho, a mesma coisa na Colômbia, com Gustavo Petro e etc. E tudo assim, politizando a população, sabe? Então, a Cláudia Sheinbaum, ela tentou passar ali a valorização de salário mínimo, ela conseguiu passar, foi passando, pum, o Supremo deles pegou e barrou. Ela pegou o nome de cada um e jogou nas manhaneiras. Né? Manhaneiras era um comício que ela faz todas as manhãs nas cadeias de rádio, TV. Ela divulga ali pra todo o México o que tá acontecendo na política mexicana. E ali ela divulgou as cadeiras que estavam sendo contra o aumento salarial e falou: não, essa galerinha aqui tá fazendo isso e não tá deixando passar esses aumentos aqui. O que vocês querem fazer? Entendeu? E a galera, tipo, rechaçou esse pessoal. Se eu não me engano, acho que eles têm uma elegibilidade ali dessas cadeiras do judiciário. E aí conseguiram tirar essa galera, assim, arrancou elas do governo. E conseguiu prosseguir com as taxas de aumentos, assim. Pode ser que eu esteja falando uma enorme fake news aqui, porque eu li faz muito tempo essas matérias. Mas, assim, eu sei que foi algo nesse gênero, assim, nessa magnitude. E pode ter certeza que isso daqui não tá nem perto de acontecer aqui no Brasil, assim. Se você vê a galera defendendo preço de mercado, cara, essa pessoa pirou total. Porque, assim, nem os produtos estão bons, os produtos estão... Né, o sabor, né, não tem a brincadeira do sabor. Tudo virou ou tipo ou sabor. Se você vê que tem escrito sabor ou tipo na embalagem de algum dos produtos que você tá vendo no mercado, ou reformulação, a nova fórmula, você pode ter certeza que tá pior, cara. Ninguém vai fazer uma nova fórmula pra ficar melhor. Né, eu que tô muito sou muito metido no mercado de perfume, de perfumaria. Quando tem reformulação de perfume, cara, saiba que nunca é pra melhor. Nunca é tipo assim, agora o cheiro tá animado. É muito raro um perfume que fica melhor. Assim, sei lá, eu acho que, pelo que falaram, né, o Dolce & Gabbana Light Blue melhorou quando foi reformulado, mas assim, o único que eu conheço, porque o restante que falaram que reformulou, né, ficou lixoso, né. Mas assim, a população sente muito através do consumo. E defender, hoje em dia, os preços que estão aí, defender a economia do jeito que tá, não dá, pessoal, não dá mesmo. Então assim, resumo de tudo isso que eu falei, porque eu sou muito prolixo, essa galera tem uma certa razão, tem uma parte de razão, né. E justamente isso que eu falei, a política é sentida através do consumo, lá no Paraguai ela é sentida através do consumo também. Só que aí tem-se essa venda de uma, né, de baixo valor falei tudo errado.
Mas é baixa tributação, baixos preços, né? Então a gente tem aquela política de tributação 10-10-10, né? Que aí é 10% de IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado, que são os impostos que recaem sobre o produto, sobre as diversas etapas da produção, né? Que evita aqueles chamado efeito cascata, né? Então que é o produtor final, ele tem que pagar muito mais imposto justamente na hora da comercialização do que o produtor inicial, que só faz, por exemplo, a extração de algum material ou coisa do tipo. 10% de imposto sobre pessoa física, né? E aqui já imposto sobre pessoa física, é imposto de renda, né? Que eu quero dizer. E aí o Brasil ganha, né? Nesse sentido. Pesquisando aqui. Bom, então, o imposto sobre pessoa física, nesse sentido, o Brasil ele ganha algumas categorias, né? Tem categorias que são isentas, como abaixo de 5 conto ali, né? Mas a categoria mais baixa começa ali nas primeiras faixas, é de 7,5%, etc. E vai subindo. Mas ainda assim, ali você vai ter 10% também de imposto sobre o lucro das empresas, né? Então é por isso que tem esse grande, essa grande ilusão do empreendedorismo e etc. Mas assim, o Paraguai ele tá se tornando basicamente o que a China foi durante muito tempo. Só que sem a parte, eu acredito, creio, assim, eu tenho quase certeza, considerando o presidente, né, totalmente aliado ao Donald Trump, eu tenho certeza que ele só tá. Porque ali é uma indústria de maquila. O que é uma indústria de maquila? Você basicamente vai chamar as indústrias para o seu país, né? A gente é uma indústria, grande parte da nossa indústria é de maquila também, né? A BYD, a Samsung, todo mundo tá aqui pra, né, fazer a festa e cair fora, né? E a indústria de maquila é basicamente isso. Você chama a galera pra vir pra cá, eles basicamente vão fazer a produção aqui, então a importação de matérias, ou eles vão usar as matérias daqui, ou fazer a importação de matérias com tributação zerada, né? Ali a gente tem a Zona Franca de Manaus justamente pra isso. Então eles vão fazer a produção de maior complexidade aqui e vão mandar pra fora também, sem nenhum tipo de tributação pra poder manter essa produção de maior complexidade dentro do país. E assim, a China fez isso por muito tempo, mas ela tinha a contrapartida da partilha tecnológica, né? Só que o Paraguai, eu tenho a mais absoluta certeza de que eu não pesquisei isso a fundo. Ah, eu recomendo que vocês façam isso, né, pessoal? Tô fazendo esse vídeo aqui bem rápido. Acabei não indo atrás disso. Mas eu tenho a mais absoluta certeza que eles não fazem isso de transferência de tecnologia, né? E eu tenho certeza que se tiver vai ser algo bem reduzido, bem condescendente com o investidor estrangeiro. Assim, esse não é o foco aqui, né? Aqui são muitos achismos que eu tô dando, né? E etc. Pode dizer que o Paraguai de fato seja essa economia perfeita e tal. Mas o foco aqui é essa migração, né? Já falei aqui de diversos problemas econômicos que o Brasil tem. Mas eu acredito que as pessoas têm um tanto de razão, né? Um mínimo de razão, pelo menos. Porque ninguém deixa uma vida pra trás, assim, absolutamente do nada. E a reflexão que eu quero dar aqui, comentando essa notícia, é justamente assim, apesar do julgo que pode recair pra cima dessas pessoas, então, são velhos babões de extrema-direita que estão indo lá passar pelo sonho neoliberal, e muitas pessoas se frustraram lá, né? Muita gente, tem até um casal ANCAP mesmo, assim, que ganha a vida vendendo conto erótico pra conservadores. Cara, eu achei muito louco, parece parece um personagem do Thomas Pynchon ou do Dom DeLillo, assim, sabe? Uma coisa muito louca. Eles falam que até eles se frustraram, assim, né? Que ali tem um estado bastante reduzido e etc. Então, né? Eles se gabaram de, eu escolhi o meu plano de saúde, sabe? Tá, enfim, não vou entrar nesse mérito. Porque a saúde no Brasil também, né? É uma maravilha, né? Mas eles falam que foi vendida uma ilusão pra eles, que os preços ali não são tão atrativos, né? Você vai ter preços de artigos de luxo e coisas do tipo que são atrativos mesmo, né? Então, o pessoal, eu falei de perfume, o pessoal vai lá pra comprar perfumes, joias e por aí vai. Mas eu acredito que o dia a dia ali da população não é tão atrativo assim, né? E é isso que eu tô falando. Então, a pessoa deixar o seu país de origem pra ir arriscar totalmente às cegas num país desse tipo, diz também, obviamente, sobre essas influências políticas e esse fanatismo, por aí vai. Mas também sobre a situação do nosso país, né? A reflexão que eu quero deixar aqui é a respeito da situação do nosso país, né? Estudem, principalmente, a respeito dessa situação do nosso país, pra gente não sair falando besteira também. Então, tipo assim, tem que aumentar o plano safra, né? Porque, pô, meio trilhão, na verdade, pro grande agronegócio não é o suficiente, né? Não é isso, né, pessoal? A gente tem uma economia de baixíssima complexidade, primarizada, né? Assim, uma economia primária exportadora, eu tenho a mais absoluta certeza. Eu dou assim, minha certeza aqui pra vocês, que fortalecer o agro do jeito que ele tá não vai beneficiar o Brasil, né? Porque, assim, grande parte da população não come soja, grande parte da população não se utiliza da maioria das coisas que são exportadas pelo agro, né? E assim, o agro, eu digo o grande agronegócio, né? A agroindústria ali. Né? Não tô falando do pequeno e do pequeno e do médio, que são esses que de fato alimentam o Brasil como um todo, né? As pequenas famílias, né? A produção familiar, a produção média ali, né? Vai ter esses escoamentos para cidades e tudo mais. Então, assim, o nosso problema ele é muito complexo, né? A gente tem um banco central descentralizado, é meio esquisito isso, né? Mas é isso, é uma autonomia do Banco Central, que, assim, onde já se viu, sabe? Imagina que você é um leigo e eu chego pra você e falo assim: olha,
o governo ele faz política fiscal, né? Política de gasto, política tributária e tudo mais. E a política de juros, que também comanda, né, os juros do país, etc., ela é feita por outras pessoas. Você acha isso, assim, minimamente lógico? Sabe, você consegue ver esse descompasso entre uma política fiscal e uma política de juros? E assim, pessoal, pensa nesse ciclo da taxa de juros, né? A taxa de juros, ela vai basicamente ditar a remuneração bancária, interbancária e etc. Basicamente, um grande processo de transferência de riqueza. Então, assim, a gente paga grande parte dos juros, do crédito, dos empréstimos, tudo, para os bancos, né? E aí todo esse dinheiro e todas essas taxas que a gente paga, elas aumentam conforme a taxa básica de juros, que seria a taxa Selic, aumenta e ela é definida pelo Banco Central. E grande parte da diretoria do Banco Central, acreditem, vem do próprio mercado financeiro, né? É a porta giratória do mercado financeiro que dizem ali, né? Então, tipo assim, entra um diretor do mercado financeiro, sai outro por recomendação do diretor do mercado financeiro e fica rodando ali entre eles. Então, assim, você está dando pro mercado a possibilidade dele decidir a própria taxa de juros que ele vai recolher. Então, é como se você compra um título de capitalização com o banco, você vai lá e compra o seu CDB, e antes de confirmar, você tem a opção de decidir a sua taxa de juros. Então, assim, era uma taxa de 20% ao ano. Consegue? Consegue. Então, assim, mas esse não é você, esse é o mercado financeiro. Olha só. E de onde é que vem o dinheiro que ele tira? De você. E aí o governo cria uma amarra para ele mesmo, que seria o teto de gastos. Uma amarra pra ele mesmo, não, pra gente, né? Porque, assim, o teto de gastos, cara, ele é um absurdo do caramba, assim, porque você pega pra pensar no teto de gastos, aí você fala assim, não, o governo tem que controlar as contas dele, tá bom? Vamos fingir que isso é correto. Nenhum governo faz isso, tá bom? Nenhum governo faz isso. Tá? Países da OCDE, que são os países de desenvolvimento econômico, etc. Nenhum desses países faz isso. Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, qualquer país, pode falar, qualquer país aí, não faz isso, ninguém faz isso, sabe, a relação, porque aí fala assim, não, tem que diminuir a relação dívida-PIB, porque a relação dívida-PIB do Brasil é absurda, a relação dívida-PIB do Brasil deve estar o quê, em 70, quase 80%, nem isso. A relação dívida-PIB do Canadá é 90%, da França é a mesma coisa, do Japão, 150, dos Estados Unidos, não, do Japão é 250, dos Estados Unidos é 150, então assim, não faz o menor sentido. Né? E é uma economia de morte, é uma economia cíclica, né? Então, assim, eu preciso diminuir a relação dívida-PIB. A relação dívida-PIB, pessoal, pra quem não sabe, é basicamente o PIB em relação à dívida. Né? A dívida em cima, PIB embaixo. Como você pode reduzir essa relação? Tem duas formas. A forma que o governo decidiu, que é a pior forma, a forma destrutiva, a forma que vai acabar com a economia, você pode ter certeza. E isso não é só exclusivo do PT, tá? Isso daqui já vinha do Temer, já vinha do PT, do Dilma Meio ali, né? Do governo meio da Dilma ali, que ela colocou o Joaquim Levy para fazer um teto de gasto, então ali já vinha, né, sendo maquinado. E desde o Fernando Henrique Cardoso também já tinha as leis de responsabilidade fiscal, que basicamente são imposições do FMI para colocar amarras nos países e eles basicamente seguirem a cartilha neoliberal, né? Para esses países em desenvolvimento, tá? Saiba que, assim, nada disso é seguido nos países grandes, nas grandes potências capitalistas da centralidade do mundo, né? Eu sei que eu tô me estendendo aqui, mas é basicamente assim, para explicar a complexidade dos problemas que a gente tem aqui no país. O governo ele tá decidindo, ele tá fazendo a forma mais burra de diminuir essa relação de dívida-PIB, considerando que essa relação de dívida-PIB tem alguma interferência, né? Porque aí falam que essa relação de dívida-PIB, quanto menor, ela aumenta a confiança do mercado, né? Tem um economista chamado Paul Krugman que fala sobre a fada da confiança. Leiam esse texto, é muito... É a obra dele inteira fala a respeito disso, mas tem textos que explicam, né? Vamos fazer um resumo dessa obra. Que é a fada da confiança, como isso tudo é uma grande mentira, porque nenhum dos países desenvolvidos possuem esse tipo de coisa, né? Eu falei que eu não ia trazer muita literatura, mas aproveitei para pegar aqui. Recomendo um livro para vocês entenderem um pouco mais sobre esse assunto. Esse aqui, ó, Chutando a Escada, do Han Jun Chang. Não sei se eu falei certo, tá? Desculpa aí. Mas é um livro muito interessante para entender como os países se desenvolveram e chutaram a escada, né? Fizeram toda a sua trilha de desenvolvimento totalmente contrária ao que eles propagam hoje como ortodoxia e chutaram a escada. Se desenvolveram e simplesmente falaram assim, ó, agora com vocês é diferente. Né? Então, assim, é só você ver a política de gasto dos Estados Unidos no século passado, né? Com o Plano Marshall, eu esqueci o nome daquele plano de subdesenvolvimento alemão e etc. Assim, é uma maluquice, cara. Vai estar tudo explicado aqui. Acho que é plano Morgenthau, se eu não me engano. Isso, é o plano Morgenthau dos Estados Unidos, cara. Você vai ver o que é bizarrice econômica. Mas assim, o governo tinha duas opções de diminuir, ele escolheu basicamente a pior, que é cortando gastos. Então assim, ele podia ou cortar gasto ou aumentar o PIB com aumento de produtividade, aumento de parque industrial, complexidade econômica. Qual que ele escolheu? O pior caminho, pode ter certeza. Mas enfim, o tema do vídeo não é sobre isso, já tô me estendendo bastante, tá? É só pra vocês entenderem, assim, parte da complexidade do assunto, né? A gente tem também uma dependência tecnológica, principalmente na área da saúde, né? A gente tem também um conglomerado,
né? As 7 Irmãs da Saúde tem uma matéria muito boa. Eu vou tratar sobre isso em vídeos mais pra frente. Mas como isso pode me ajudar a ter uma vida mais tranquila, pô, pessoal, assim, se você acha que resolver os problemas do seu país, ou pelo menos entender eles de forma crítica, não é necessário pra uma vida mais tranquila, pô, você tá maluco. Assim, o que eu quero dizer é que pra todo grito existe uma dor, pra toda dor existe uma razão. E é isso, as pessoas estão gritando de dor no Paraguai. Tá, no paraíso paraguaio. Paraíso paraguaio. É que eu gosto de falar isso, então eu falei meio sem pensar e sem colocar as aspas, mas é paraíso paraguaio. E é isso, olhe com um olhar mais crítico, não só pra essas pessoas. As pessoas, por incrível que pareça, elas são as menos culpadas por conta disso, né? Obviamente, não dá pra tirar a culpa de todo mundo. Ninguém mais tem culpa de nada. Não, as pessoas têm culpa, né? Então, assim, dá pra ter um pouco de discernimento e falar, pô, não vou abandonar tudo que eu tenho pra ir pra um país que eu não conheço. Mas tudo isso é um reflexo econômico, um reflexo político, e eu acho que a gente tem que tratar isso de forma mais crítica, de forma um pouco mais racional e menos condenatória com relação aos trabalhadores, a população que tá na mesma merda que a gente, na mesma pindaíba, e tá tentando ver alguma saída nisso tudo, tá? Eu me embaralhei aqui do meio e etc, fui e voltei, mas espero que vocês tenham entendido, e é isso. A intenção era só comentar um pouco a respeito da notícia da semana. Não deu muito certo, mas tá bom. Vai virar um quadro e que bom que sejam vídeos um pouco mais longos, vão ter vídeos um pouco mais curtos, que eu não vou estar a fim de falar. Nesse eu tô, porque eu tô com um cortezinho novo. Mentira, não é por isso não. Pessoal, então é isso. Se inscrevam no canal, deixem like, compartilhem, comentem, por favor, comentem, vejam o que vocês estão achando, comentem qualquer coisa, tá? Se não gostou, deixa um dislike também. Sabe, engaja de qualquer jeito. Eu tô precisando de engajamento, tô implorando aqui pra vocês.